Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que Jesus seja o soberano dos nossos corações. Alegria de retornarmos à Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Bom dia aos amigos internautas. O elemento social atual visivelmente encontra-se num estado premente de agitação. Seres ainda conflituosos, não logramos, em verdade, a nos olhar no espelho da própria consciência, objetivando solucionar conflitos que trazemos há milênios e que nestes tempos de agitação têm cobrado, exigido a sua solução. Saímos de um modelo absolutamente conservador e castrador no que diz respeito à sexualidade e lidamos com uma liberdade com a qual ainda não sabemos dar a devida direção e descambamos muitas vezes para a libertinagem. Somos e temos sido estimulados à competição, um comportamento psicológico que o espírito Fenelon vai asseverar em resposta a Allan Kardec na questão 917 de O Livro dos Espíritos, como um dos fomentadores do pior dos vícios que nós portamos, o egoísmo. Ensinamos os nossos filhos, desde a mais tenra idade, a competirem entre si, demonstrando com o nosso próprio exemplo dentro do lar, quando, mesmo a partir da gravidez, há a preferência do menino ou da menina por parte dos genitores, e nos esquecemos que o espírito que está se instalando no conjunto celular que ora se forma, registra emocionalmente todas as vivências dentro do lar. Quando marido e mulher competem, eles ensinam emocionalmente aquele espírito que está surgindo no processo da reencarnação, que este comportamento é o comportamento desejado e esperado na sociedade humana, porque esta é a psicologia que vigora no mundo. É preciso ser competidor para vencer no mundo. E quando Fenelon assevera que as nossas leis, a nossa educação e a nossa sociedade fomenta o egoísmo, precisamos compreender que o mecanismo fomentador do egoísmo é exatamente esta competitividade. E isto é um comportamento conflituoso para nós, pois somos todos colaboradores e não competidores. Caminhamos para o mesmo objetivo. E na fala paulina registrada na obra Paulo e Estevão, nós vamos compreender então que no Evangelho é interessante que cheguemos em fileira. A imagem que Emmanuel nos traz da fala de Paulo é uma imagem significativa. Em fileira, é como se os nossos braços estivessem entrelaçados e todos nós caminhássemos no mesmo ritmo para o mesmo objetivo, dando-nos exatamente esta visão que se contrapõe à do competidor, a visão de que todos caminhamos em busca do mesmo objetivo. É preciso chegar ao final bem, é preciso chegar ao final tendo-nos melhorado na trajetória material da vida, pois este é o objetivo da encarnação, conforme as entidades venerandas responderam a Kardec: expiação e melhoramento o objetivo da encarnação, e não vencer no mundo, sermos socialmente bem-sucedidos, conforme Jesus mesmo questionou: de que nos adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Sendo seres espirituais, temos buscado erradamente
nos realizar nos valores materiais da vida. E aí está a causa do vazio existencial, que ficou célebre no movimento hippie pós-guerra de 1945, quando então os jovens daquele período, olhando para aquele contexto social, não se compreendendo dentro dele, resolveram fazer uma fuga psicológica para a drogadição, para o sexo em desequilíbrio. E desde então, temos tentado nos realizar nos valores materiais, naquilo que está do lado de fora, e não temos encontrado satisfação. Isto é um ciclo altamente vicioso, pois a cada conquista, após aquele momento de euforia e de satisfação, o vazio existencial continua a pulsar das profundezas do nosso ser, exigindo solução. E como nós ainda não nos voltamos para dentro, não descobrimos a nossa realidade existencial, o ser imortal que cada um de nós é, não despertamos o self que jaz latente no nosso psiquismo profundo, continuamos a buscar uma satisfação nos valores exteriores, sem jamais conseguir alcançá-los. É daí que muitas vezes nós vamos nos permitindo viciações, vamos violentando os nossos princípios, adotando condutas que nos afastam do Evangelho, o único local onde nós, em espírito e verdade, encontraremos a realização plena do nosso ser. Tornamo-nos assim violentos. Uma violência que é uma herança ainda do nosso estágio na fase animal, que manifesta-se primeiro na agressividade dentro do lar. E do lar, essa agressividade vai ganhar as ruas, e é essa violência que nós observamos hoje nos grandes centros, que vai culminar nos conflitos armados espalhados por todo o mundo. Paralelo a isso, há um movimento de massificação ocorrendo na nossa sociedade, onde, de alguma forma, o indivíduo se perde. Todos precisam ter aparelhos eletroeletrônicos top de linha, todos precisam vestir boas roupas, todos precisam alcançar um padrão de beleza que é colocado pela indústria a fim de alcançar os seus objetivos lucrativos. E este movimento retira-nos de nós mesmos, pois nos propõe atender valores que não estão dentro de nós, mas estão do lado de fora. E nesse movimento de massificação, o ser desumaniza-se, a vida torna-se banal, mata-se por causa de um tênis, por causa de um aparelho celular, não se leva mais nenhuma atenção, nenhuma importância ao fator humano. O importante é que, para se alcançar o próprio objetivo, é preciso passar por cima de todos os obstáculos que se apresentam. Este movimento, o comportamento da massificação, gera naqueles que o observam e que são o seu alvo, um medo, que num primeiro momento começa silencioso, mas vai ganhando espaço dentro do ser. E esta violência nua e crua que nós observamos da mídia se conecta com este conflito do medo que todos nós trazemos na reencarnação, provocando uma prisão domiciliar, uma prisão em que nós nos encarceramos no medo, que nos impede de dar o grande voo de libertação espiritual. Mas nos perguntamos, que tempos são esses que nós vivemos? Que cenário conflituoso é esse que se apresenta diante dos nossos olhos? Por que tamanha agitação no interior do ser? Por que é chegado o momento de olhar no espelho da própria consciência para nos compreender? Vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 31, um aviso de Jesus a respeito destes tempos que vivemos, conhecido como sermão profético.
dizia: tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era. Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na eminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Vamos repetir. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Então vos entregarão à aprovação e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Vou repetir. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiam, ou eis que está nos quartos internos, não creiam. Aqui está traçado o quadro do momento que nós vivemos atualmente. Quando Jesus aqui esteve, há 2017 anos atrás, quando aquele que vier anunciar-lhe disse: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. É o momento em que se inicia o período conhecido como transição planetária. E a doutrina espírita surge neste cenário como alavancador deste processo. E é exatamente dentro deste cenário que cada um de nós, trabalhadores da última hora, foi chamado a estar num convite acontecido quando nós ainda estávamos na espiritualidade. Espíritos altamente devedores. Precisávamos de uma solução para a nossa trajetória espiritual. Uma reunião, então, acontece e nos é dito que para nós a solução seria apenas a possibilidade de testemunharmos o Evangelho de Jesus. Mas estaríamos num período de extrema agitação, e esta agitação despertaria do nosso interior vivências que até então inconscientes, agora diante do cenário de agitação social, seriam trazidas à baila, a fim de que nós pudéssemos enfrentá-las, trabalhá-las na forma dos conflitos, e percebamos o quanto encarar os conflitos é importante. Quando Jesus assevera na bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Aqueles que encaram, aceitam os seus conflitos, estão a um passo de encontrar a cura, estão a um passo de solucionar aquilo que lhes agita o mundo íntimo, que lhes é conflituoso. Portanto, não é um momento de fugas, é um momento de testemunho, um momento em que a nave terra, dirigida com mão segura e amorosa pelo governador do planeta, singra as águas da evolução rumo ao porto seguro da regeneração. E a nós, tripulantes desta nauta, cabe-nos fazer o que temos negligenciado no decurso da nossa evolução. Finalmente, nos encarar no espelho da própria consciência. Finalmente, reconhecer a nossa posição como espíritos de terceira ordem, diante de uma oportunidade única no nosso trajeto evolutivo, a oportunidade de definitivamente adotarmos o Evangelho de Jesus como nosso código de conduta ético-moral. E o insigne codificador da doutrina espírita, examinando este período que nós vivemos, vai registrar em A Gênese, no seu último capítulo, o de número 17, intitulado São Chegados os Tempos, no item 1, Sinais dos Tempos, o seguinte texto: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem, pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, doutras vezes, de modo geral. Estamos diante de um movimento de ordem geral. Não é mais agora o tsunami de 2004, que vitimou perto de 250 mil pessoas. Não é mais a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, mas um movimento mundial, mais do que uma crise política ou uma crise econômica, uma profunda e extensa crise de valores, propondo-nos um questionamento. Somos seres materiais portadores de um espírito ou somos espíritos portadores de um corpo? É a nossa natureza
material ou ela é espiritual? Estamos aqui apenas num trajeto temporário? Ou somos daqui e quando esse trajeto finalizar, tudo se apagará como num desligar de luzes? Qual é o alimento que de fato nos trará satisfação plena? São questionamentos que para espíritos como nós precisam ser respondidos o quanto antes, porque eles dizem respeito ao nosso papel nesse tempo da transição planetária. Por que é que espíritos com tamanhos débitos como os nossos, com tamanhos problemas a serem solucionados, foram chamados a serem trabalhadores da última hora? A resposta encontra-se no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. No item 6, quando o Espírito Verdade, reformando ou atualizando o seu próprio pensamento, vem nos dizer: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo. Precisamos aprender a amar. E se a regra áurea da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos aprender sobre a psicologia do amor. Como conseguir nos auto-amar para que possamos então amar o outro. O sentimento que temos tido atualmente é um sentimento de amor ou é apenas um gostar refinado? Precisamos responder essas perguntas e precisamos encontrar um caminho para que nós possamos começar a nos auto-amar. E o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item obediência e resignação, nos dá o primeiro parâmetro do auto-amor, quando ele diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação de todo sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. Todos nós já consentimos racionalmente a existência de Deus. Já compreendemos intelectualmente, dentro daquilo que nos é possível, que Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Já compreendemos racionalmente a mediunidade, sabemos do intercâmbio entre os dois planos da vida, sabemos que nós estamos num estreito relacionamento com a espiritualidade, mesmo quando nós não temos consciência disso, dado que, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, as entidades venerandas respondem a Kardec que os espíritos interferem tanto em nossos pensamentos e atos que, a rigor, são eles que nos dirigem, o que nos leva a nos perguntar qual é o momento do dia em que nós não estamos sob a influência dos espíritos. Intelectualmente, nós já aceitamos a reencarnação. Só ela é capaz de colocar um óculos na nossa miopia espiritual e nos fazer compreender todas as diferenças que a sociedade humana nos oferece. Já compreendemos intelectualmente a imortalidade da alma,
Falamos dela como um dispositivo para não temermos a morte. E é exatamente aí que está o nosso problema. Intelectualmente nós já consentimos com tudo. Falta-nos agora fazer um trajeto em torno de 35 centímetros, a maior distância que o ser humano precisa percorrer do cérebro ao coração. Precisamos agora sentir, consentir, obedecer com o nosso coração aquilo que o nosso intelecto já sabe. E é então que o nosso problema se torna mais grave. Gostaria de propor aqui neste momento, aos presentes e aos que estão pela internet, uma pequena dinâmica. Vocês não vão precisar sair do lugar. Vão apenas deixar vir à mente de vocês a primeira imagem de quando vocês eram crianças. E já advirto que naqueles em que esta imagem não surgir, a psicanálise vai apontar que há aí uma lembrança encobridora indicativa de trauma no período infantil. Aqueles que conseguirem com que esta imagem surja soberana em suas telas mentais, vamos lembrar de como ali nós éramos autênticos, de como nós éramos livres, como nós chorávamos com liberdade, o quanto nós expressávamos o que estava no nosso mundo interior, com a absoluta liberdade, sem nos importar com o que os outros pensavam de nós. E a absoluta ausência do sentimento de importância pessoal que tínhamos naquele momento. Éramos livres, perdoávamos, virávamos a página, amávamos com liberdade. E o meio social foi nos impondo máscaras. Fomos aprendendo primeiramente com os nossos próprios pais a colocar máscaras. E depois, durante todo o nosso trajeto social, a sociedade nos ensinou a importância das máscaras. E fomos nos desconectando da nossa essência interior, da nossa criança interior. Hoje, não choramos mais em público. Não temos mais coragem de expressar na nossa face aquilo que vai no nosso mundo íntimo. Não obedecemos mais com o coração. Porque chorar é demonstração de fraqueza. E nesta sociedade competidora que aí está, é preciso que se seja forte. E nós construímos uma pseudo-fortaleza espiritual, da qual nem de longe nós logramos vivenciar de fato. Não edificamos ainda a casa sobre a rocha, porque não fizemos o trânsito entre o que nós conhecemos como vivência do nosso coração. Desobedecemos o nosso mundo íntimo e percebemos muito claramente o quanto este comportamento tem sido gerador de doenças para o nosso espírito. Quantas vezes, diante de alguém que nos pergunta se estamos bem, o nosso imo pulsa em tristeza e nós colocamos um sorriso na face para dizer que está tudo bem, que está tudo ótimo. Quantas vezes, diante da morte de um ente querido que parte, a nossa vontade interior é fazer o luto chorando. Mas eu sou espírita, eu sei que a vida continua, eu sei que aquilo que está no caixão é apenas uma roupa velha, doente, rota, estragada, que veio do pó e ao pó retorna. Se eu chorar, o que é que vão pensar de mim? Então nós estamos desassociados da nossa essência. E é exatamente por esta desassociação que nós nos adoecemos. Quando Kardec pergunta, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, aonde está gravada a lei divina? Na consciência. É uma das respostas mais graves para a nossa análise. Somos portadores do Evangelho, meus irmãos e irmãs.
ele já vibra no nosso psiquismo mais profundo. O Evangelho já existe em nós. E todas as vezes que, utilizando-nos do livre-arbítrio, nós fazemos uma escolha que nos afasta do Evangelho, densificamos e alimentamos a nossa sombra psicológica, o mecanismo que mais impede a manifestação do self em nós, impedindo-nos de nos autorrealizar e de nos autoamar. É preciso clarear a nossa sombra, e clareá-la é aceitá-la, é admitir todos os desejos inferiores de que somos portadores, é admitir que nós não somos melhores do que achamos que somos, é estarmos no local de onde nós temos fugido, por medo do que vamos ver, o deserto. O deserto é tão importante, que ele está registrado em momentos cruciais da história do cristianismo. Jesus, após ser batizado no Jordão, é levado ao deserto, e lá durante 40 dias e 40 noites, ele jejua, até que sente fome. E é quando ele sente fome, que o diabo aparece para tentá-lo. O povo hebreu, após ser libertado da escravidão do Egito, transita por 40 anos no deserto, até a terra prometida. Saulo, após encontrar-se com Jesus às portas de Damasco, vai para o deserto de Dan e passa ali 3 anos, estudando a Boa Nova, estudando-se a partir da Boa Nova. O deserto é um dos momentos mais importantes para a nossa transformação moral. No deserto não existem distrações, não há Wi-Fi, WhatsApp, Facebook, não tem shopping, fast food, cartão de crédito não vale de nada, não tem salão para fazer chapinha, escova progressiva. No deserto, nós somos obrigados a nos ouvir, somos obrigados a nos ver, somos obrigados a nos sentir. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque quem vive uma aflição vive um conflito. Quem vive um conflito e o encara, está a um passo da cura. Portanto, nós precisamos produzir um alinhamento entre o nosso pensar e o nosso agir. Este é o primeiro degrau do auto-amor. Enquanto não houver uma sintonia entre o meu sentir e o meu pensar, eu serei um ser conflituoso. Não realizarei o reino de Deus dentro de mim, porque o reino de Deus é o reino da autenticidade. O reino de Deus é o reino daquele que não nega o que sente. E olhando para a face humana de Jesus nos evangelhos, algo que nós não gostamos de fazer, porque para nós o modelo é o super-homem ou a mulher maravilha. Do que nos serviria um Cristo que na sua face humana chorasse diante da notícia da morte de Lázaro? Olha como isso é intrigante, como um espírito puro, que nem esquecimento do passado possui, estando aqui entre nós, sabendo que a morte não existe, ao receber a notícia da morte de um amigo querido, chora. Chora em solidariedade à ignorância daqueles que diante do desconhecido choram. Mas Jesus chora, mostrando a autenticidade com seu mundo íntimo. No Horto das Oliveiras, o governador espiritual do planeta Terra sente angústia. Uma angústia por entender o que aqueles ignorantes estariam trazendo para o seu futuro espiritual, com toda a cena que se desenrolaria dali por diante. Uma angústia tão intensa que Jesus sua sangue, mostrando-nos a importância do alinhamento
com o que pulsa no nosso íntimo. O alinhamento entre o nosso pensar e o nosso agir. A obediência do coração. Consentir o que o nosso intelecto já sabe, para que nós possamos nos realizar. E nós vamos percebendo essa problemática. Quando o Evangelho propõe, perdoe, e nós dizemos, é difícil. Quando o Evangelho propõe, compreenda, e nós respondemos, é difícil. Quando o Evangelho propõe, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, mas o que é que vão pensar de mim? Precisamos alinhar o pensar e o sentir para começarmos a nos auto-amar. Esse é o primeiro passo para entendermos a psicologia do amor. Estar diante do espelho da própria consciência. O que é que vibra aqui? O que o meu mundo íntimo me propõe? O que é que não está de acordo com as vivências do Evangelho? E pelo pensamento, corrigir o que vai no mundo íntimo. E percebamos, outra coisa que nós fazemos e que nós já vamos analisar como o segundo passo do auto-amor. Agimos impulsivamente e pensamos depois que agimos. Só depois do impulso é que nós fazemos as reflexões. Por que falei? Por que fiz? Por que fui? Ou por que não fui? Pela razão, nós podemos modificar o que sentimos. Mas precisamos prestar atenção no nosso mundo íntimo. Precisamos ouvir o que pulsa aqui dentro. Precisamos aceitar a nossa sombra psicológica, abraçá-la numa linguagem psicológica, reconhecê-la sem julgamentos, sem culpa, sem deteriorações, apenas, conforme diz a veneranda Joana de Ângeles, descobrindo-nos, porque é só a partir da nossa realidade psicológica que é possível fazer mudanças verdadeiras, que não são ilusões. E nós precisamos chamar a atenção para esse fato. O espírito Eurípides Barçanufo tem um encontro com Jesus na espiritualidade. Vê o mestre de longe e percebe que Jesus está chorando. E numa conversa mental, pergunta ao mestre o porquê do choro. E Jesus lhe responde que o choro é oriundo da ignorância que os homens mantêm em torno do seu evangelho. Como resultado deste colóquio, Eurípides funda um hospital psiquiátrico na espiritualidade chamado Hospital Esperança. Está registrado no livro Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. O Hospital Esperança é um hospital psiquiátrico para receber cristãos, que levando daqui para lá uma ilusão de vivência religiosa, quando se deparam com a sua realidade, fazem o transtorno depressivo e são internados neste hospital. Sabem qual é a novidade? Existe uma ala para os espíritas. Estão lá palestrantes, presidentes de casa espírita, médiuns, evangelizadores, passistas, internados no Hospital Psiquiátrico Esperança, porque não se enxergaram no espelho da própria consciência, fugiram dos conflitos, não se ouviram, e construíram em torno de si uma autoimagem egóica que não correspondia à realidade interior. E no processo da morte, os espíritos nos apontam que este é o momento mais duro para nós, o encontro com a nossa própria consciência, o encontro com a nossa própria realidade, o momento em que as ilusões se desfazem. Lembram da dinâmica que ainda fizemos há pouco sobre a criança? Cada uma das máscaras construídas cairão.
E este é um momento de dificuldade, um momento em que vamos nos enxergar. O segundo passo para o alto amor é também um texto de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor. Assevera o amigo espiritual. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. O homem só tem instintos em seu início. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ter instinto significa agir por impulso. E se nós pudéssemos fazer um rápido balanço do nosso dia, nós perceberíamos a quantidade de vezes que agimos sem pensar. Esta é a causa de nós sentirmos tanto arrependimento. Agimos impulsivamente e raciocinamos depois. Psicologicamente, nós precisamos mudar para pensar antes. A razão deve iluminar os nossos instintos. A razão deve dar a eles direcionamento. A razão deve nos fazer conhecer os mecanismos do instinto, para que então nós não fiquemos mais entregues ao nosso inconsciente, para que nós nos realizemos como seres imortais. Nós precisamos passar por todo o nosso inconsciente. A veneranda Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, vai nos falar que quando nós estivermos no quarto nível de consciência, a transcendência do eu, nós não teremos mais inconsciente. Todo o nosso passado reencarnatório terá sido revisto, todas as más vivências terão sido solucionadas. Seremos seres sem sombra psicológica, porque agora estaremos alinhados, pensar e agir. Pensamos neste momento na magnitude de Jesus, quando asseverou ser ele o caminho da verdade e da vida. Ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. O caminho está lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos. É o desenvolvimento moral engendrado pelo desenvolvimento intelectual. Algo que nós já temos. Somos seres altamente racionais. Somos inteligentes. As crianças que agora estão aí, são crianças de uma razão e de uma inteligência muito acima das nossas. E que a reencarnação nos explica que nos ciclos elas se depuram no mundo espiritual e retornam enriquecidas para sofrerem as provas e expiações da vida material. Quando este caminho é bem feito, ele se transforma numa verdade. As nossas emoções, o nosso comportamento, o nosso agir, agora traz em si a verdade
daquilo que nós já conhecemos no intelecto. E quando o caminho do intelecto está feito, a verdade está alinhada com este caminho, a vida flui rumo à nossa realidade imortal. Sabemos que somos seres imortais, mas não nos comportamos ainda como tais. Precisamos conectar o nosso coração ao coração do Evangelho, que é o coração de Jesus. Precisamos sentir esta realidade da imortalidade, para que tudo ao nosso redor perca em importância e transforme-se apenas em possibilidades de crescimento intelecto-moral. Para concluirmos o nosso trabalho da manhã, nós trouxemos um texto da querida Maria Dolores. Nós gostaríamos de deixar como reflexão: onde coloquei meu coração? Estive em todo lugar, vivi toda situação, mas não sei onde coloquei meu sofrido coração. Apostei em coisas passageiras, criei extensa ilusão, que causou profundas feridas em meu sofrido coração. O mundo dos sentidos foi uma escola então, que só fez aumentar a dor do meu perdido coração. Vi uma luz no horizonte, uma chance de redenção. Busquei-a avidamente para alívio do meu coração. Descobri que esta luz é o evangelho de redenção, o remédio eficaz para o meu doente coração. No esforço de vivê-lo, me senti em confusão, o velho e o novo em mim, no meu confuso coração. O esforço enfim venceu o mundo das ilusões, e agora elegi Jesus, o soberano do meu coração. Tudo se renovou em paz e oração, e agora descobri aonde está o meu coração. Ele está onde está a dor, a desarmonia e a desunião, acalmando e confortando outros aflitos corações. Assim é que o amor é o tesouro de luz, e agora o meu coração está no coração de Jesus. Que os nossos corações estejam no coração de Jesus pela eternidade. Muito obrigado. O Daniel Rosa de Assis de Goiânia pergunta: a capacidade de amar seria suprir a carência afetiva do próximo por não se sentir amado? Se nós olharmos para o nosso governador espiritual, nós vamos compreender que o que Jesus provocava nas pessoas era que ele era o modelo daquilo que ele dizia. Então, quando Jesus amava, ele dizia na sua ação direta que era possível alcançar aquele patamar em que ele estava. Nós jamais vamos suprir a carência de alguém, porque não é o amor de fora que nos preenche, é o alto amor, algo que já está em nós. Quando os Espíritos responderam a Kardec que a lei de Deus está na consciência, o reino de Deus já está em nós. O amor que nós recebemos do outro pode, por associação, despertar o amor que há em nós. Portanto, toda carência só encontra solução quando o indivíduo ama, não quando ele é amado. Aí está a solução para todos os nossos